Como já foi dito, o que está aqui em causa é uma população idosa, portanto estamos a falar de pessoas, os questionários foram recolhidos junto de uma população com mais de 65 anos, e como já foi dito, em vários locais, ou seja, farmácias de ambulatório, hospitais, centros sociais ou de dia. Ao todo foram recolhidos, e portanto, à semelhança do que foi dito há pouco, foram recolhidos um pouco menos de questionários do que é habitual, foram recolhidos 1528 questionários. Aliás, foram recolhidos mais questionários, mas validados e considerados para a amostra foram considerados 1528 questionários. Nós estamos a falar de uma amostra, portanto, isto usando o cálculo das populações infinitas, estaremos a falar de uma amostra que apresenta uma margem de erro bastante boa, ou seja, estamos a trabalhar com uma margem de erro de 2,5 no intervalo de confiança de 95%, ou seja, o que nos diz que os resultados que eu vos vou apresentar são resultados com um bom grau de exatidão, ou seja, a realidade não deverá andar muito longe destes números e daquilo que vos vou apresentar. A amostra recolhida, portanto, os tais 1528 questionários, só aqui rapidamente, só para termos uma ideia da população que foi abrangida, nós estamos a falar de cerca de 2/3 da amostra, quase 2/3 da amostra era constituída, ou foi constituída por mulheres, cerca de 36% por homens. Do ponto de vista de repartição etária, estamos a falar de uma especial concentração entre os 70 a 79 anos, portanto 47% da amostra, sendo que temos também 23% de pessoas entre os 65 e os 69 anos, 27% entre os 80 com 80 a 89 anos e com mais de 90 anos temos 3%, cerca de 3% da amostra. Do ponto de vista de região, ou do ponto de vista regional, também se conseguiu uma boa repartição e, aliás, bastante próxima daquilo que é a própria repartição da população portuguesa em geral. Relativamente aos resultados, a primeira grande ideia, e já vos vou mostrar os números, mas a primeira grande ideia, ou aquilo que eu destacaria como uma das ideias fortes, tem a ver com um percurso, infelizmente, com um percurso negativo quanto ao consumo de suplementos alimentares na população idosa. Ou seja, quando consideramos a totalidade da amostra, portanto, volto a repetir, pessoas com 65 ou mais anos, nesta amostra de 2010 nós vamos encontrar 14,8% de pessoas a declarar já ter tomado suplementos alimentares. O que contrasta com os dados obtidos nos anos anteriores, em que, portanto, os 14,8% relativos ao ano de 2010, portanto, à amostra que foi efetuada este ano, e isto contrasta, a tal evolução negativa é aqui bem visível, ou seja, em 2008 nós estávamos a falar de 18%, em 2009 estávamos a falar de 17,6% e, portanto, e agora vamos para valores na casa dos 14,8%, ou seja, claramente uma tendência, um decréscimo negativo nesta matéria. Estou a apontar mal. Segunda grande ideia que queria partilhar convosco é que, no conjunto desta população inquirida, nós, eu não sou especialista na área, mas corrijam-me se estiver enganado, nós tínhamos um potencial, ou temos um potencial relativamente elevado para a questão dos suplementos alimentares. Ou seja, no conjunto da população inquirida, 31% revelava ter um IMC inferior a 24. Ou seja, tendencialmente candidatos a uma terapêutica suplementar do ponto de vista nutricional. Sendo que, portanto, aqui temos, ou seja, estes são os valores do IMC obtidos, 30,7% da população tinha um IMC inferior a 24, 50% estava com um IMC compreendido entre os 24 e os 30 e 19,4% com um IMC superior ou igual a 30. Se olharmos para aquilo que é a configuração da amostra que eu vos apresentei há pouco e olharmos para a configuração daquilo que é a população com um IMC inferior a 24, vão reparar, portanto, se nós compararmos os dois valores, vamos reparar que não temos grandes desvios. Ou seja, isto significa o quê? Significa que a obtenção de valores de IMC inferiores a 24 tende a ser muito uniforme ao longo da população. De qualquer forma, podemos fazer uma análise complementar, que é se nós olharmos para cada segmento e verificarmos aquilo que é a proporção de pessoas com IMC inferior a 24, nós vamos verificar, por exemplo, no caso da idade,
que a proporção de indivíduos com IMC inferior a 24 tende a subir consoante progredimos na escala etária. Ou seja, nós começamos nos 60 a 69 anos com 28,9% da população com um IMC inferior a 24 e atingimos na população com mais de 90 anos um IMC, 52% da população com um IMC inferior a 24. Daqui existe claramente um crescimento dos valores menos simpáticos do IMC. Como já devem ter reparado, do ponto de vista de género não há diferenças substanciais, ou seja, é transversal, independentemente do género, a proporção de pessoas que têm IMC inferior a 24 é muito idêntica. Do ponto de vista regional, percebe-se nas grandes cidades, ou seja, nas grandes áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, provavelmente porque há uma maior proximidade aos cuidados médicos, uma maior proporção de pessoas com IMC inferior a 24 e percebemos que no interior, e porventura aqui a não proximidade aos cuidados médicos pode explicar de alguma maneira isto, vamos só encontrar 24% de pessoas com um IMC abaixo de 24. Também percebemos uma outra coisa, que é quando olhamos para aquilo que é a origem dos entrevistados, ou seja, e claramente as pessoas que estão institucionalizadas, ou seja, que estão em hospitais ou lá, a proporção de situações de IMC inferior a 24 tende a ser superior, ou seja, tendem a ser as situações mais gravosas que estão ou hospitalizadas ou em lares. Terceira ideia. Se nós isolarmos esta população com IMC inferior a 24 e formos fazer a mesma análise que há pouco vos apresentei para a amostra na totalidade, vamos encontrar 21,5% de pessoas a receber suplementos nutricionais. Mais uma vez, relativamente aos dados obtidos em 2008 e 2009, isto significa um percurso negativo. Ou seja, em 2008 o dado era significativo, na altura tinha-se obtido que 53% destas pessoas com IMC inferior a 24 estavam a receber suplementos nutricionais. Em 2009 vamos para 27,2% e que contrasta com os 21,5% que obtivemos este ano. Ou seja, mais uma vez se consolida a tal tendência de a toma de suplementos alimentares tem vindo, ou nutricionais, tem vindo a decair ao longo dos anos. Entre esta população com IMC, ainda continuando com esta população com IMC inferior a 24, vamos verificar, se olharmos para aquilo que é as características do ponto de vista de toma de suplementos nutricionais, vamos verificar que, mais uma vez, tende a haver aqui alguma tendência para o consumo progredir com a idade, não se vêem especiais diferenças do ponto de vista de género, há uma indexação ao consumo de suplementos nutricionais consoante as perdas de peso, ou seja, quanto maior a perda de peso, maior a tendência para essa população de receber suplementos nutricionais. Do ponto de vista regional, percebe-se uma maior, entre a população que reside no litoral, a população que reside no litoral e tem um IMC inferior a 24, uma maior proporção de pessoas a consumir suplementos, e depois também se percebe, ao nível dos hospitais e dos lares, uma tendência superior para a administração de suplementos nutricionais. Ou seja, se olharmos para aquilo que são a comunidade em geral e, portanto, que frequentam as farmácias de ambulatório, vamos só obter 14,3%. Outra questão importante, ou muito importante, é que entre esta população com IMC inferior a 24 que está a tomar suplementos nutricionais, ou que tomou suplementos nutricionais, o aconselhamento tende a ser muito mais intenso entre a comunidade médica. Ou seja, das pessoas que são acompanhadas pelos médicos que estão nesta situação, 52,5% declaram que receberam aconselhamento para a toma de suplementos nutricionais por parte do médico. Desse ponto de vista, os dietistas não saem, ou nutricionistas, não saem muito bem do retrato. Quinta ideia. Se
Se fizer esta mesma análise que acabámos de fazer para os indivíduos com IMC inferior a 24, fizermos agora para aquilo que era a população amostral que teve perdas de peso superiores a 15%, ou seja, perdas de peso significativas, nós vamos encontrar 31,5% que declara ter recebido suplementos nutricionais. Mais uma vez, confirmando a tendência que temos estado a ver em todos os valores, isto revela uma progressão negativa face aos anos anteriores. Ou seja, 2008 tínhamos 45,1, 2009 43,8, portanto, agora temos 31,5. Relativamente aos suplementos alimentares ou nutricionais que estão aqui referenciados, a ideia com que se fica é que eles, num número substancial de casos, a referência acaba por ser muito genérica e acaba por ser a vitaminas e a minerais, e não necessariamente a produtos completos. Ou seja, aquilo que é mais referenciado são as vitaminas, portanto, entre a população que revelou ter consumido suplementos nutricionais, 20% fala em vitaminas, depois a seguir vem o Fortimel, o Centrum, suplementos, sem nenhuma... Eu gostava, no fundo, para sistematizar um bocadinho tudo aquilo que eu tive a dizer, eu creio que há aqui 4 ideias-chave, ou pelo menos eu destacaria 4 ideias-chave, sem prejuízo de vocês tirarem as vossas próprias conclusões. A primeira ideia, forte, na minha opinião, é aquilo que eu referi ao longo da apresentação por várias vezes, é a progressão negativa no consumo de suplementos alimentares ou suplementos nutricionais. Seja no total da população idosa, portanto, no total da população com mais de 65 anos, seja entre os indivíduos com IMC inferior a 24, seja nas situações em que houve perdas de peso bastante significativas, ou seja, superiores a 15%. Portanto, claramente estamos num percurso crescente e não, como seria expectável, crescente. Segunda ideia forte. Nós estamos perante uma amostra que nos revela que quase 1/3 das pessoas com 65 ou mais anos têm um IMC, têm problemas nutricionais, ou seja, revelam um IMC inferior a 24. Sendo que é claramente mais frequente essa situação estar presente entre a população idosa ou mais idosa, portanto acima dos 80 anos, e institucionalizada, ou seja, em hospitais ou em lares. No que diz respeito ao género e à região de residência, não se notam aqui particulares diferenças. Terceira ideia, chave, é relativamente ao consumo de suplementos alimentares. E, portanto, nessa medida, corroborando um bocadinho também aquilo que é a expressão do IMC na população, o consumo tende a ser mais intenso entre as pessoas mais idosas, ou seja, com 70 ou mais anos, residentes no litoral, hospitalizadas ou em lares. Sendo que, como eu há pouco referia, os médicos revelam ser aqui os mais proativos no aconselhamento dos suplementos nutricionais. Finalmente, quarta ideia, o entendimento do conceito de suplementos alimentares parece-me relativamente genérico, tendo em conta aquilo que foi referido pelas populações, nomeadamente a questão das vitaminas e dos minerais. Sendo que, e para terminar, os produtos nutrícia neste contexto acabam por ter uma posição de relativo destaque. Aliás, a maior parte das marcas referidas são marcas nutrícia, à exceção do Centrum. E com isto terminava, agradeço a vossa atenção e espero ter sido claro. Muito obrigado.